Oi, turma! E aí, como é que vocês estão? Hoje é a nossa segunda aula, né, de farmacologia e a gente vai estudar um pouco sobre formas farmacêuticas, né? Formas farmacêuticas é como um medicamento ele se apresenta. Ele tem o princípio ativo, né? Ele tem o fármaco dentro dele e ele pode vir em várias apresentações, né? Pode vir, por exemplo, um comprimido, um gel, né? E nós veremos todas essas formas agora. Então, formas farmacêuticas, de acordo com a Anvisa, né, são as formas físicas de apresentação do medicamento. E essas formas, elas podem ser classificadas em 4 categorias: sólidas, líquidas, semilíquidas e gasosas. O medicamento nós já sabemos, né, que são o quê? Produtos farmacêuticos tecnicamente obtidos ou elaborados que possuem finalidade profilática como a vacina, né, curativa como os antibióticos, paliativa como os antihipertensivos e para fins diagnósticos, né, como são os contrastes, né, para a realização de exames de imagem. E aí a gente tem vários certos, né, para administração da medicação e aqui a gente tem os certos, né, para o uso correto do medicamento, né. A gente tem que estar atento sempre, né, ao medicamento correto, a dose, tá, que não pode ser menor ou maior do que a prescrita pelo médico e, claro, o horário certinho prescrito para cada dose daquele determinado medicamento. Por exemplo, a azitromicina de 12 em 12 horas. A azitromicina comprimido, né, 500 miligramas comprimido, para tomar um comprimido a cada 12 horas. Então, o medicamento certo é a azitromicina. A dose desse medicamento prescrita é um comprimido, né, a hora a cada 12 horas. Nós já falamos finalidade dos medicamentos, né? Profilática, a prevenir, né, as doenças, como as vacinas fazem. Curativa, para curar, como os antibióticos. Paliativa, para aliviar o que? Os sintomas apenas, né? Não cura, não trata ali para progredir para a cura. Apenas ameniza os sintomas. Se tá com dor, toma um analgésico, vai o quê? Vai parar a dor, mas não vai tratar o agente causador da dor, né? E para fins diagnósticos, a gente tem os contrastes, né? Realizado ali, os contrastes que nós utilizamos para a realização de exames como o raio-x. E aí, né, só para vocês relembrarem um pouquinho da primeira aula, olhem só que interessante. Todo medicamento, ele é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Tá, então vamos lá. O que é um remédio? Que nós vimos na aula passada. Remédios, eles podem ser de origem animal, vegetal, sintética, né? Não necessariamente o que? Um medicamento que tem um princípio ativo, que é um produto farmacêutico, né? Remédio eu posso considerar um banho, uma massagem, acupuntura, né? Eu acho que eu até citei para vocês no exemplo da aula passada, que você leva o seu filho com febre na UPA, a médica prescreve o medicamento, né, antitérmico para reduzir a temperatura do seu filho, mas ela também orienta o remédio, que é o banho, né? O banho como remédio, tá? Porque se você toma banho, né, o que acontece? Juntamente com o antitérmico, o banho vai otimizar ali, né, a redução dessa temperatura. Então,
O medicamento é o produto farmacêutico que contém um princípio ativo, que contém o fármaco, tá? O banho, um remédio, eu posso considerar ali todas as medidas que vão me auxiliar, né, no tratamento ou daquele sintoma ou daquela patologia, tá bom? E aí a gente tem as formas, né? Eu tenho formas líquidas, que são o quê? Soluções, suspensões, emulsões, semissólidas, que a gente tem os cremes, as pomadas, as pastas, sólidas, cápsulas, drages, comprimidos, grânulos, supositórios, pó, e gasoso, né, o gás e o aerosol. Eu estou só citando porque nós vamos falar sobre eles agora, tá? Essa forma aqui de apresentação é um mapa mental. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de já ter cursado a disciplina de IEP 1, mas em IEP 1 eu acredito que vocês aprendam a fazer mapa mental, tá? Então, os sólidos, né? Nós temos o que? 4 categorias: sólidos, semissólidos, né? Líquidos e gasosos. Vamos começar com os sólidos, a forma farmacêutica. Eu tenho o que? Um comprimido, né? Ele pode ser de formato variável, obtido pela compressão de substâncias em moldes. Ele é um pó, só que ele é um pó comprimido, condensado em comprimido, tá? Eu tenho as dragas, que são comprimidos revestidos por uma solução de queratina. Geralmente são adocicados, né? Aqui a gente tem até o exemplo da neosaldina, que por fora, né, aquele revestimento, né, queratinoso dela, ele é adocicado e facilita ali a deglutição, né? São fabricados em dragas os medicamentos que não devem ser administrados em formas de comprimido. As cápsulas, o medicamento, ele vem ali dentro de um invólucro de gelatina, justamente para eliminar o sabor desagradável, né, desse medicamento. É um pozinho que vem dentro de cápsulas de gelatina, né? Essas cápsulas de gelatina facilitam a deglutição, eliminam o sabor desagradável do medicamento, né? E aí fica bem mais fácil a ingestão de medicamentos na forma farmacêutica, né, das cápsulas. Aí a gente tem os supositórios, né? Supositórios, eles podem vir em forma, né, de óvulos ou de lápis. Geralmente tem formatos cônicos, tá? Ou oval, e destina-se à aplicação retal, tá bom? Tem a posição retal, que o paciente fica em decúbito lateral, né? Com a perna que está embaixo reta e a perna que está em cima flexionada. E aí, nós profissionais da enfermagem, nós fazemos a administração do supositório diretamente no reto do paciente. O óvulo é um tipo de supositório, só que o óvulo ele é para uso vaginal, ele é introduzido, né, na vagina da mulher. É uma forma farmacêutica sólida, geralmente de dose única, contendo um ou mais princípios ativos. Podem ter vários formatos. Geralmente eles são ovoides mesmos, né? E aí eles vão fundindo-se ao corpo, né? De acordo com a temperatura dos órgãos genitais femininos, tá? Geralmente, para fazer a administração do óvulo, a gente usa a posição litotômica ou a posição ginecológica. Não se assustem, tá? Vocês verão nas disciplinas seguintes, principalmente nas disciplinas de fundamentos de enfermagem e centro cirúrgico, tá? Todas essas posições. Cremes, né? São exclusividade para uso tópico na epiderme, com ação epidérmica, endodérmica
podem ser administrados também, né, na vagina, que são os cremes vaginais, e retais, que são os cremes retais. Pozinho, geralmente ele vem em grânulozinhos, né, acondicionado em sachês, para ser diluídos ali em líquidos, geralmente indicado sua diluição em água, tá? Semissólidos, nós temos as pomadas, os cremes e as pastas. As pomadas, elas são preparações de consistência pegajosa, macia, né? Empregadas sempre para uso externo, as pomadas, né? Os cremes já são formulações com produtos ali, soluções emulsificantes, né? A gente tem óleo, tem água, né? Para uso externo também, podendo conter um ou mais princípios ativos. São chamados de emulsão de alta viscosidade, eles são um pouco mais densos que as pomadas, tá? E muito utilizados creminhos aí, né, em tratamentos dermatológicos, tá? Principalmente para a pele, né? A pele da mulher. Contém ácido hialurônico, contém vitamina E, né? Contém vários tipos de minerais para promover o rejuvenescimento, né, da pele. As pastas, quem nunca ouviu falar na pasta d'água, hein? As pastas são preparações compostas, né, por pó. Elas são bem mais firmes, mais grossas que as pomadas e não são gordurosas, tá? São de aplicações também para uso externo. Gente, a pasta d'água, para quem não conhece, no interior eu prescrevo muito, né? Porque o valor dela é mínimo, assim, e ela é eficaz, principalmente em épocas de calor, quando a criança, em decorrência, né, daquele calorão todo, ela fica toda empaladinha, né? E aí eu sempre falo para a mãe comprar a pasta d'água, ela é uma solução branca, tá? Pastosa mesmo, e ela quando você passa no corpo, né, ela é assim um pouco áspera, tá? E melhora significativamente, assim, as reações, né, cutâneas, assim, com relação mesmo ao calor. Eu usei muito no interior e foi uma das coisas que eu usei muito no meu filho. Líquidas são soluções, nós temos o que? Mistura homogênea de líquidos, né? Ou de um líquido comum com sólido, tá? Soluções. Aí aqui a gente tem também o xarope, solução que contém 2/3 de açúcar. Geralmente são os que mais as crianças gostam, né? E é por isso que os nutricionistas, eles não recomendam muito ali o uso antes dos 2 anos, porque a concentração de açúcar no xarope são altíssimas, né? Deixa eu ver um exemplo de xarope. O Vick, xarope Vick, xarope Ambroxol, né? Para tratar ali, né? Tosse, coriza. No caso do Vick, né? Do Ambroxol, para tratar a tosse. As crianças, elas tomam e elas não fazem nem careta porque tem açúcar, né? E emulsão são preparações feitas de 2 líquidos, né? Ali óleo e água. E aqui a gente tem a famosa emulsão Scott, que tomava-se muito com biotônico Fantora. E ainda nas líquidas a gente tem o quê? Soluções que são líquidas e que são estéreis, tá? Que ao administrá-las não podem ser contaminadas, visto que elas estão livres ali da presença de qualquer vida de micro-organismos, tá? São colírios e medicamentos injetáveis. Não devem conter nenhum tipo de substância estranha,
né? E nem estarem turvas. Por isso a importância de vocês conhecerem a coloração, tá? De todos os medicamentos, daqueles que são de rotina de vocês da prática hospitalar, por exemplo, tá? Um medicamento que, porventura, ele seja transparente. E aí, quando você recebe da farmácia, é o mesmo laboratório, tá? É o mesmo nome. E aí, você recebe o medicamento e ele tá de coloração amarela. E você sabe que esse medicamento injetável é de coloração transparente. Então, tem alguma coisa errada, né? Você não administra, tá? Os colírios, geralmente, para fazer a administração, né, do colírio, eu sempre recomendo que o paciente ele recline a cabeça para trás, né? E aí eu coloco o colírio numa posição que não pegue em nenhuma estrutura anatômica do paciente para não contaminar, tá? Essa solução estéril. Gasoso, nós temos o gás, né? E como exemplo, nós temos o gás oxigênio, muito realizado para tratamento. E aí a gente tem a oxigenoterapia, né? Que é um tratamento através da administração de oxigênio. E os aerossóis, a gente tem os sprays, tá? Aquele sprayzinho de diclofenaco de sódio de potássio que você compra quando você tá com algum músculo doendo, né? Para cada forma farmacêutica, a gente tem ali vias de administração recomendadas, né? Por via oral, né? Pela boca. Quais são as formas farmacêuticas que são mais recomendadas para essa via? Comprimidos, cápsulas, partilhas, drajas, pós para reconstituição, gotas, xarope, solução oral, suspensão. Suspensão também é uma forma líquida, tá? Amoxicilina suspensão, aquele que vem só o pozinho e vem até o local indicado no frasco para você colocar água filtrada. E aí você coloca a água filtrada e você agita e fica o quê? Na forma líquida, né? A suspensão. Quando você deixa o medicamento em repouso por muito tempo, a gente percebe claramente, né? O pó fica embaixo, o líquido fica um pouco em cima. E aí você tem que fazer a reconstituição novamente. Você tem que agitar o medicamento todas as vezes que você vai administrar, né? Então, esses são exemplos de medicamento, né? Em forma, depois que está reconstituído, né? Em forma líquida, que a gente chama de suspensão, amoxicilina suspensão, muito clássico. É difícil ter alguém que nunca tenha tomado amoxicilina, tenha recebido só o pozinho, né, o frasco com um pozinho e tenha colocado água dentro. Por via sublingual, debaixo da língua, nós temos alguns medicamentos que são administrados por essa via. A via sublingual, ela é cheia de capilares, né? Capilares são pequenos vasos sanguíneos, né? E aí, como ela é muito irrigado, em casos de urgência e emergência, por exemplo, o paciente está ali com pico hipertensivo, né? A pressão arterial dele está nas alturas. Então, a gente recomenda a administração de um comprimido de captopril embaixo da língua, que a gente chama de via sublingual. Esse medicamento ele vai ser rapidamente absorvido por esses capilares, tá? E aí, ao invés dele passar pelo trato gastrointestinal, o que vai acontecer? Ele vai diretamente para a corrente sanguínea, tá? Via parenteral, né? Que são os medicamentos injetáveis, né? Intramuscular, intradérmica, subcutânea, tá? Endovenosa. A gente tem soluções e suspensões todas injetáveis, as indicações, tá bom?
Via cutânea, que é uso tópico, né, ali na pele. Temos soluções tópicas, pomadas, cremes, loções, temos gel, temos adesivos. A gente já tem gel também para uso por via vaginal, né? Como é o caso do metronidazol gel. O metronidazol, ele tem gel, tem creme, né? E aí, quando indicado, né? Ele é indicado para uso vaginal, para tratar doenças específicas, né, do sistema genital feminino. Por via nasal, nós temos sprays e também gotinhas. Por via oftálmica, né, a aplicação de medicamentos direto nos olhos, temos colírios e pomadas oftálmicas. Por via auricular ou otológica, né, são o que? Os ouvidos. Nós temos remédios em gotas e também temos formas farmacêuticas, pomadas, tá, para uso auricular. Via pulmonar, os aerossóis. A gente tem, eu falei para vocês do aerossol e eu dei como exemplo que aquele spray, né, que a gente, spray de diclofenaco de potássio, né, que a gente usa quando a gente está com alguma dor muscular. Só que a gente tem também, por exemplo, aqueles medicamentos, a bombinha para asmático, né? A bombinha para asmático também é uma forma aerossol, tá? E ela vai direto para o pulmão. A via vaginal, a gente tem comprimidos vaginais, cremes, pomadas e óvulos, tá? E tem o gel também, né, que eu falei para vocês. A via retal, que é o ânus, a gente tem supositórios e enemas. Enemas são formas farmacêuticas preparadas para serem administradas diretamente no ânus. Geralmente é líquido, tá? Esse líquido, geralmente os médicos prescrevem antes da realização de exames como colonoscopia, que é feito ali por via retal, que é para promover a limpeza, né, do intestino e do reto. Aqui só, né, oral, administrado pela boca, sublingual, debaixo da língua. Parenteral, a gente tem intradérmica, subcutânea, intramuscular e intravenosa, né? O termo parenteral é porque ele não passa o quê? Pelo trato gastrointestinal, ele vai diretamente, né, para a circulação sanguínea. Respiratória, inalatória ou pulmonar são medicamentos que são aspirados, né, pelas fossas nasais ou mesmo pela boca e vão até os brônquios, lá no pulmão. Tópico são medicamentos que podem ser aplicados na pele ou na via ocular, né, que é diretamente nos olhos. Otológica ou auricular, né, que é no ouvido. Retal no ânus, vaginal na vagina e intranasal são medicamentos aplicados ali diretamente nas fossas nasais, tá? Aquele Sorine, por exemplo, né? É um sprayzinho que você, quando a criança tá com o nariz congestionado, né? A mãe só aperta lá o spray e rapidamente, assim, promove o descongestionamento nasal. Os principais cuidados, né, para com o medicamento. Um dos aspectos mais importantes está relacionado ao uso correto do medicamento, né, que está relacionado ao uso correto dele, é estar sempre atento à qualidade do produto para que ela não seja alterada. Na bula vem, não expõe ao sol, a temperatura ambiente, ou então tem medicamentos que a gente sabe que eles precisam ser conservados na geladeira. E tudo isso vem a indicação que na bula, né? Não fazer exposição ao sol, tá?
E o armazenamento sempre correto, mantendo longe da luz solar, da umidade, né? Na temperatura adequada, longe do alcance das crianças, né? São cuidados mínimos que a gente precisa ter no armazenamento ali dos nossos medicamentos. Atentar sempre para as informações da embalagem. Gente, eu tenho mania de ler bula. E por incrível que pareça, meu filho é pequeno, mas ele não sabe ler, né? Ainda tem 4 anos. Mas ele não pode pegar uma caixa de remédio que ele está pedindo a bula. Eu acho que é de tanto ver que eu, sempre quando eu abro o medicamento, eu leio a bula. Né? Porque tem o quê? Tem todas as informações ali, tanto na embalagem quanto na bula, tem todas as informações acerca do medicamento, informações que o médico não me passa, mas que eu preciso saber, tá? Reparar sempre no prazo de validade do medicamento. Passou do prazo de validade, joga fora. Eu sei que a gente tem mania de fazer o acondicionamento de medicamentos, né? E aí, por isso, eu sempre aconselho os meus pacientes a cada 3 meses estarem ali fazendo uma limpeza, né, nos seus armários ali de medicamentos, para ver aquilo que está vencido, né, para jogar fora, para não ficar tudo misturado e uma hora acabar tomando um medicamento vencido. Medicamentos líquidos que estiverem com seu lacre rompido não devem ser armazenados para uso posterior, né? Devem ser descartados, não deve haver reutilização de frasco, tá? É o que eu sempre digo, se o médico passou amoxicilina suspensão durante 7 dias, a criança tomou direitinho, e aí passaram-se os 7 dias, a criança está recuperada, né? Só que ainda tem um pouquinho, tem 2 dedinhos, né, no frasco. Eu digo, mãe, não precisa a senhora guardar o que sobra. Medicamento, o seu filho concluiu o tratamento, sobrou medicamento, não guarde, despreze o medicamento, tá? Tampe direitinho, jogue tudo fora, inclusive o frasco do medicamento. Os medicamentos que são de uso diário, né? Todo dia, eles não devem ser guardados junto com os medicamentos de uso esporádico, né? Para reduzir ali o risco de erros. Gente, isso é muito importante, principalmente para idosos que moram sozinhos. A maioria dos nossos idosos, eles têm o quê? Hipertensão e diabetes mellitus, na verdade. Esses medicamentos, né, antihipertensivos, hipoglicemiantes orais, eles tomam todos os dias, geralmente antes do café da manhã. Então, eu sempre falo para eles, seu João, Dona Maria, esses seus medicamentos aqui, que é para pressão alta e para diabetes, o senhor guarda eles, tá? No lugar de fácil visualização. O senhor guarda aqui, ó, na gavetinha aqui da cozinha, tá? Porque esse aqui o senhor vai tomar todo dia. Agora esse daqui, que é para dor, que é para febre, o senhor pode guardar lá dentro do seu armário. Porque assim, eu vou evitar que o meu paciente, ele faça uso de um medicamento, por exemplo, de um antitérmico ali em comprimido, né? Achando que é um antihipertensivo que ele toma todo dia, né? Eu vou evitar ali erros. E, claro, né? Conservar o medicamento sempre com a embalagem original dele e, de preferência, com a bula, tá bom? Eu sou apaixonada por bula. Eu vou deixar, mandar no grupo para vocês um aplicativo que eu tenho, que é só bula de medicamento, tá? Lá tem todos os medicamentos e tem a indicação, tem a posologia, tem as reações medicamentosas, interações alimentares e efeitos colaterais. Ele é ótimo. Bom, por hoje é só, né?
eu vou deixar uma atividadezinha para vocês, tá? E as dúvidas, fiquem à vontade pra gente tirar, tá? No mural.